Primeiro, antes de entrar no tema do pronunciamento, que pretendo fazer, que farei nessa tarde, senhora presidente, fazer o registro. Hoje, 5 de outubro, é o 27º aniversário da nossa Constituição de 1988. Uma referência para todos nós brasileiros e, primeiro, uma referência para nós brasileiros pelo que ela representa como consolidação do processo de redemocratização em nosso país. Pelos princípios que ela traz de constituição de um pacto federativo, com mais poderes para estados e para municípios, com a reinclusão no nosso ordenamento constitucional da garantia dos direitos individuais e coletivos, e é por isso que assim ela se dedica do artigo 5º até o artigo 14, e fundamentalmente por ela ser de fato uma Constituição cidadã que instaurou em nosso país um estado de bem-estar social, um estado democrático de direito, depois de 21 anos de arbítrio. Essa Constituição também tem uma referência especial, senhora presidente, para nós do Amapá. É à luz do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988, que o Amapá foi elevado da categoria de território federal para a categoria de unidade da federação de Estado Federado brasileiro. De lá para cá, nós já tivemos 9 governadores, e o Amapá, esta região localizada à margem esquerda do Amazonas, entre o platô das Guianas e a planície amazônica, tenho certeza absoluta que tem a vocação para ser um Estado em que a divisão de riqueza seja justa para o povo que escolheu esta terra para viver e morar. Mas senhora presidente, sobre um dos temas, sobre um dos princípios trazidos pela Constituição de 1988, que venho aqui me pronunciar. Venho me pronunciar, senhora presidente, sobre o princípio do Pacto Federativo e da carga tributária que nós temos no Brasil, como nós já sabemos, que é uma das mais altas cargas tributárias do planeta. Mas, lamentavelmente, além de alta, temos no Brasil uma estrutura tributária, senhora presidente, injusta, anacrônica, como a senhora muito bem sabe. As normas são excessivamente complexas, os tributos são cumulativos, a evasão fiscal acaba sendo evidente, os estados acabam peleando, guerreando entre si a partilha de recursos, e a distribuição de recursos entre os entes federativos é cada vez mais concentradora em torno da União. A senhora presidente, a principal municipalista que nós temos aqui, sabe muito bem do que trato. E quero tratar de um desses tributos, que é o ICMS, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços, de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Este tributo, senhora presidente, sem dúvida nenhuma, é o maior exemplo desta injustiça social, porque trata-se de um imposto regressivo que incide de maneira mais pesada sobre a parcela mais pobre da população, como qualquer outro imposto sobre consumo. É um exemplo disso, um exemplo concreto disso, quando um cidadão faz uma ligação de celular, paga 25% de impostos, não importando se sua renda é de 1 ou de 50 salários mínimos. Maior injustiça que esta não há. Além disso, o ICMS é concentrador regionalmente, contribui ainda mais para acirrar a já gritante desigualdade entre o centro e a periferia do Brasil, desvirtuando um dos princípios do nosso pacto federativo, que é o equilíbrio entre os 3 entes federados, União, Estados e municípios. Isso ocorre porque a maior parcela do ICMS, do tributo, é arrecadada na origem da produção, favorecendo sempre os estados mais industrializados do país, em detrimento das unidades da federação menos desenvolvidas. Ora, senhora presidente, se é um imposto sobre o consumo,
todos concordam que sua carga deveria obedecer ao critério de destino da mercadoria. Assim está previsto na eterna e nunca concluída reforma fiscal do ICMS, que esta casa aqui tem se debruçado, mas nós não temos conseguido acordo. Por mais absurdo, senhora presidente, que isso possa parecer, uma das exceções a esta regra acaba por favorecer exatamente os estados industriais. Ou seja, a regra em si favorece os estados industrializados, mais industrializados da federação. E quando surgem as exceções, elas continuam a favorecer os estados mais industrializados. Veja, uma das exceções que aqui me refiro é a imunidade tributária do ICMS sobre as operações interestaduais de venda de energia elétrica, que é prevista no artigo 155 da Constituição Federal. Senhora presidente, essa renúncia fiscal descabida e injustificável tem um efeito Robin Hood às avessas, prejudica os pobres e favorece os ricos, criando um mecanismo perverso e ainda mais concentrador. É um Robin Hood a favor dos mais ricos. A maior parte da energia elétrica, particularmente a de fonte hídrica, é produzida em estados cuja base industrial é incipiente, na Amazônia, no Nordeste e no Centro-Oeste. Só no meu estado do Amapá, que tem um dos principais potenciais hidráulicos, hidrelétricos do país, nós temos 5 usinas geradoras de energia elétrica que vai comercializar e fornecer energia elétrica, principalmente para o Centro-Sul, sem sequer que o produto dessa riqueza seja beneficiado diretamente no estado de origem. Foi nessas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que foram construídas ou estão em obras as principais hidrelétricas de nosso país. A de Santo Antônio e Jirau, em Rondônia, a de Teles Pires, no Mato Grosso, além, no estado do Pará, da polêmica usina hidrelétrica de Belo Monte. Mas esta riqueza toda de geração hidrelétrica, repito, só no meu estado do Amapá já tem 3 importantes usinas que estão se integrando ao sistema interligado. São essas a de Santo Antônio, no Rio Jari, a de Ferreira Gomes, no Rio Araguari, ambas já em funcionamento, e a usina hidrelétrica do Cachoeira Caldeirão, cujas obras estão em andamento, e mais uma usina hidrelétrica que está prevista para o Rio Oiapoque. Só o meu estado deverá contribuir com aproximadamente 1.000 megawatts, hora de geração de energia, quase 2/3 desta energia, senhora presidente, senhor presidente Elmano Ferrer, quase 2/3 dessa energia serão exportadas para outros estados. Assim, as regiões periféricas mais pobres do país contribuem para reduzir o risco de crise energética, alivia os reservatórios em volume morto da região sudeste e ainda possibilitam a desativação de muitas usinas termoelétricas, que além de produzir energia mais cara para o consumidor, também poluem o meio ambiente e emitem gases de efeito estufa. Todo este serviço é entregue a troco de nada para os estados da Amazônia Legal, do Nordeste e do Centro-Oeste. Pior, senhor presidente, sem nenhuma compensação pela importante perda de receita de ICMS, que era cobrado anteriormente pelo óleo diesel das usinas termoelétricas. Ou seja, desativou-se usinas termoelétricas a partir da entrada em operação de usinas hidrelétricas em nossos estados e a fonte mais poluente gerava mais riqueza local do que a fonte menos poluente, que servirá para todo o país. Veja, senhor presidente, no Amapá, a arrecadação de ICMS sobre o óleo diesel destinado à geração de energia elétrica era de aproximadamente 80 milhões de reais por ano,
o que representava cerca de 10% da arrecadação total do imposto no Amapá. Neste ano de 2015, a receita do ICMS no Amapá já está caindo de forma significativa, agravando a dramática crise que todos nós brasileiros enfrentamos. A compensação prevista no fundo denominado Conta de Consumo de Combustíveis é insuficiente e em escala muito inferior em relação às perdas. Para estancar, senhor presidente, essa tremenda injustiça com os estados mais pobres da federação, é preciso que urgentemente esta Casa aprove a proposta de emenda à Constituição 124/2011, de autoria do senador Assir Gurcarx. Esta proposta de emenda constitucional corrige a incongruência ao retirar a energia elétrica da imunidade tributária, que o artigo 155 da Constituição estabelece. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, este Congresso tem perdido inúmeras chances de reformar e aprimorar o nosso pacto federativo. Assim, foi com os novos critérios da partilha do FPE, que não alterou nada, quase nada, a estrutura hoje vigente. Assim tem sido com a reforma tributária do ICMS, que pouco consegue avançar. Essa proposta de emenda constitucional, número 124, é uma alternativa para sanar essa dívida com os estados mais pobres da federação e reduzir a cruel desigualdade regional do nosso país, que a estrutura de tributos faz aumentar. Essa proposta de emenda constitucional, senhor presidente, vem ao anseio da maioria dos estados brasileiros e para corrigir uma exceção que não deveria ser exceção na regra do ICMS, porque essa exceção só acaba no princípio federativo, favorecendo e beneficiando aqueles que mais têm. Eu espero que essa Casa se dedique o quanto antes a apreciar essa proposta de emenda constitucional 124 e o quanto antes nós possamos, com a apreciação dela, retificar ou reparar uma das mais graves injustiças do nosso Pacto Federativo. Obrigado, Excelência.